Olha só, Vene, quer dizer que você bateu um papo com uma galera do Zenit? Deixa eu falar uma coisa antes. Ei, Vene, você conversou com a galera do Zenit? Então, sobre o Zenit, é algo que a gente já vem falando aí durante a semana, Claudinho. Por força das circunstâncias e até pelo empenho do jogador para tentar voltar para o Brasil, entrando na pauta, mas o Zenit quer mais dinheiro e é possível que o Flamengo... Meu querido, assista esse vídeo até o final. Fiz um apanhado de programas aqui pra gente debater sobre as contratações do Flamengo, beleza? Vai ter reunião daqui a pouco com o Zenit, tem informação trazendo detalhes aqui sobre essa reunião com o Zenit pelo Endel, tá? Fica ligado pra você ficar por dentro de tudo. Tem informação sobre o Claudinho também. Ó, e tem também o pré-jogo Flamengo e Galo. Tem jogo do Flamengo amanhã, hein, gente? O Flamengo joga amanhã, meus amigos. Pois é, tipo, jogou na quarta, já vai jogar no sábado e na quinta já tem jogo contra o Olímpia. Então tem esse debate também. Então dá aquela moral, se inscreva no canal, tem um botão logo aqui embaixo do vídeo escrito inscrever-se. Clica nele, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no crescimento do canal. Você não tem noção de quanto ajuda, e deixa o teu comentário também e vamos acompanhar todos os detalhes, todas as informações sobre o mercado da bola do Flamengo e Galo, belezinha? Então vamos lá, galera, assiste até o final, hein? Vamos lá. Jogo contra o Atlético Mineiro, um jogo bem difícil. Eu costumo dizer, só eu falo isso, mais ninguém no mundo, que o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Pois é, não tem. Acho que ninguém nunca falou isso. Ninguém nunca falou. Mas, de fato, o Atlético Mineiro é um... Não, apesar de não viver um bom momento, a verdade é essa. Mas a gente entra esperava, sempre com muita vontade. A gente esperava muito mais do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Eu mesmo esperava, inclusive achei que fosse ser um time que ia brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas nesse momento não é um postulante. Mas enfim, é um adversário extremamente difícil, tem que respeitar, tem bons jogadores do outro lado, tem o Filipão, que ainda está buscando um bom momento à frente da equipe mineira, e eu acho que é um bom momento para o Flamengo mostrar para a torcida que não desistiu do Campeonato Brasileiro, porque a torcida do Flamengo está com o pé atrás em relação ao time nessa competição. Copa do Brasil, Libertadores, o time está indo muito bem, obrigado. Agora, no Campeonato Brasileiro, falei até sobre isso lá no meu canal, no canal no YouTube, Vene Casagrande, porque eu acho que os jogadores têm que dar uma resposta à torcida. No momento, olha, torcida, a gente também quer buscar o título do Campeonato Brasileiro. Muita gente acha que o Botafogo já é campeão, eu acho que é muito difícil tirar a diferença de pontuação, mas eu não acho justo o Flamengo, com o time que tem, o investimento que tem, a folha salarial que tem, simplesmente deixar de lado o Campeonato Brasileiro e focar apenas em Copa. É muito pouco, é pensar pequeno. O elenco que o Flamengo tem, o São Paulo tem à sua disposição, ele tem obrigação de ainda buscar o título do Campeonato Brasileiro. Ô Pedrosa, o Bruno Henrique saiu no jogo contra o América Mineiro dizendo que os caras contra o Flamengo jogam o jogo da vida, que se entregam mais, que o América jogou muito e tudo mais. De fato, a gente sabe que alguns times crescem em relação aos outros muito conta da rivalidade. E foi criada uma rivalidade muito forte nos últimos 5 anos entre Atlético Mineiro e Flamengo. Por várias circunstâncias, encontros em Copas, falas fortes como a do Gabigol, no Maracanã eles vão conhecer o inferno. E o próprio Hulk, que é um cara que, na minha opinião, é o que mais pega pilha hoje no futebol. Eu não sei se vocês concordam. O Hulk, pra mim, é o que mais pega pilha. Então eu acho que vai ser um confronto em que o Atlético realmente vai entrar com a faca no dente. E eu acho que, pra quem acompanhou hoje, a loucura foi na porta do CT do Galo cobrar os jogadores mais no sentido de apoio. Falar assim, rapaziada, vocês têm que jogar, porque além do Flamengo, o Atlético tem o Palmeiras pela Libertadores. Então essa sequência do Atlético, ela vai ser muito difícil. O trabalho do Filipão até agora, Fernanda, é muito ruim, tá? Eu acho que isso que inclusive desestabilizou uma crescente do Atlético Mineiro que vinha acontecendo com o Kudê. Todos os problemas aconteceram, hoje o Kudê tá no Internacional e a escolha pelo Filipão até o momento não se mostrou uma escolha positiva, muito pelo contrário. Mas a gente tá falando de uma equipe que tem Hulk, Paulinho, Allan Kardec, vários jogadores aí que podem causar problemas pro time do Flamengo. A questão do Flamengo pra mim, que eu acho que vem acontecendo dentro do Campeonato Brasileiro, é a seguinte. Se eu não me engano, essa estatística, o Flamengo tem mais de 100 rodadas sem liderar o Campeonato Brasileiro. O que aconteceu nos últimos anos? Depois que o Flamengo foi campeão em 2020... Certo essa informação. Depois que o Flamengo foi campeão em 2020,
2021, 22 e 23, o Flamengo veio corrigindo problemas que aconteciam no início da temporada. Então o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que você tem que ter regularidade o tempo inteiro, ele não te dá a oportunidade das Copas de você se recuperar dentro da própria temporada. É complicado. Então por isso que o Flamengo prioriza Copas, porque o planejamento no início do ano vem sendo feito errado, é erro atrás de erro em relação ao técnico, e por isso o Flamengo no meio da temporada, o que tem que fazer? Traz outro técnico, reorganiza todo mundo, tem muita qualidade técnica, o técnico dá um jeito e aí entra nas Copas de forma diferente do Campeonato Brasileiro. Não é à toa ficar sem rodadas sem liderar, é falta de planejamento. E aí o Flamengo tem que correr para tentar arrumar esse planejamento. Mas assim, em relação ao jogo de amanhã, eu acho que o Flamengo é favorito muito por conta do bom momento que vive e também pelo péssimo momento que o Atlético Mineiro vive. Vene Casagrande, olha a nossa pergunta da enquete hoje. Quem deve ser o titular na lateral esquerda do Flamengo? Felipe Luiz ou Ayrton Lucas? Eu quero saber. De drone, quem deve ser e, de sua opinião, quem você escolheria? De drone, quem deve ser Ayrton Lucas. Na minha opinião, quem eu escolheria, Ayrton Lucas. E você, Pedrosa? Mas eu posso contextualizar minha resposta? Pode. Porque assim, o Felipe Luiz, na minha Inclusive, opinião... você é pago pra isso. Pra isso. Obrigado. Obrigado por me lembrar, eu às vezes esqueço. Porque muita gente acha que eu sou pago pra botar faixa em Sandy Júnior. Não é mesmo. Mas enfim, só pra contextualizar minha aqui resposta. Também, tá? Pra contextualizar, eu acho que o Felipe Luiz foi o melhor em campo contra o Grêmio, jogou muita bola. Só que é um jogador com idade avançada. Eu não acredito no Felipe Luiz fazendo uma grande partida novamente por conta da parte física. Porque ele jogou quarta-feira, jogou muito quarta-feira. Aí no sábado à noite você coloca novamente esperando o Felipe Luiz que foi quarta-feira e ele não será. Pela questão física. Isso é normal, né, gente? Não tem jeito. A gente está falando aqui de saúde, não tem mais como você exigir do Felipe Luiz aquilo que ele entregou. Quando você tem um personagem assim, você sabe que essa preocupação física, ela vai acontecer. E não é só com o Felipe Luiz. Tem o Marcelo no Fluminense, tem o Soares no Grêmio, vai ter o Rames Rodrigues no São Paulo. Isso é normal. Isso funciona desse jeito. E o torcedor meio que já sabe disso, né, Pedrosa? Sabe, mas a minha escolha seria o Felipe Luiz. Sério? O Flamengo, na partida contra o Grêmio, e sendo um contexto fora de casa, contra um time extremamente forte, que é o Atlético Mineiro também em relação às peças e não ao momento, o Flamengo teve a contenção do Felipe Luiz para fazer o que eu já falei aqui, para liberar a qualidade técnica e dar um pouco de menos obrigação de marcação para esses jogadores da frente. E aí eu penso no Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é muito bom defendendo também, ele tem uma recuperação enorme, é um cara muito veloz, consegue apoiar e consegue defender. Mas quando o Felipe Luiz está em campo, eu já falei aqui, o Flamengo com bola, ele joga com 3 volantes. As pessoas não conseguem reparar nisso porque, Felipe Luiz, quem é? Perfeito. Lateral esquerdo. Sim. Mas se você parar para observar, é o Felipe Luiz na saída de bola como volante, e aí depende de quem for jogar. Se é o Alan, se é o Thiago Maia, se é o Vitor Hugo, isso aí a gente tem que ver no campo. Mas assim, depois da partida que o Felipe Luiz fez contra o Grêmio, eu daria outra oportunidade para ele, principalmente por esse contexto de ser fora de casa, onde o Atlético obviamente vai vir para cima com o Mineirão lotado. E quando o Felipe Luiz está em campo, o Bruno Henrique joga mais, né? Joga. É isso. Joga. Por conta de Sim, espaço, tem, porque teoricamente o Ayrton É. Lucas ocupa aquele espaço que o Bruno Henrique ocupa. E tem outro ponto, Vini. Além do Felipe Luiz conseguir achar o Bruno Henrique com certa frequência, ele tem uma facilidade muito grande, pode reparar, para poder achar esse passe pelo meio. O que o passe pelo meio faz? Quebra a linha e deixa quem livre para poder armar? Arrascaeta e às vezes o Everton Ribeiro. Olha só, Vene, quer dizer que você bateu um papo com uma galera do Zenit? Ei, Vene, você conversou com a galera do Zenit? Então, sobre o Zenit, é algo que a gente já vem falando aí durante a semana. Claudinho muito distante, o Flamengo nem conta mais com essa contratação. O foco total é em Wendel, até pelo curto espaço de tempo. A janela de transferência fecha na próxima semana e o Flamengo está focado na contratação do Wendel. Vai ter mais uma reunião. O Flamengo fez uma proposta de 12 milhões de euros, o Zenit recusou e agora o Flamengo trabalha aí numa outra oferta para apresentar ao time russo e aí conseguir a contratação. No lado do Flamengo, eles estão confiantes, apesar do pouco tempo que tem, mas eles estão confiantes pela contratação do Wendel. A situação do Matheus França. Desde que o interesse de fora pintou para o Matheus França, o atleta praticamente não atuou mais com a camisa do Flamengo. Durante a janela de transferências, foram somente 2 partidas, somando cerca de 20 minutos em campo. O interesse do futebol europeu para cima do Matheus França é antigo, mas o Crystal Palace da Inglaterra é quem saiu na frente na disputa. O Flamengo recusou a proposta na casa dos 20 milhões de euros, sendo 15 milhões mais 5 milhões em bonificações, e aguarda uma contraproposta para mais uma rodada de negociação. O planejamento inicial era uma venda na casa dos 25 milhões de euros. Depois o Flamengo admitiu chegar a esse valor, incluindo bonificações. Até a chegada de Sampaoli, Matheus França era praticamente
atualmente o 12º jogador do Flamengo. Com o Vitor Pereira, a média era de 43 minutos por jogo. Desde que o argentino Sampaoli assumiu, o atacante diminuiu bem a minutagem e agora possui uma média de apenas 36 minutos. Ele também contou com azar nos últimos tempos e desfalcou o Flamengo com dores no joelho e no pubis. Mauro César, o Flamengo está certo em não utilizar o Matheus França para não machucar o jogador aí em meio a essa rodada de negociações, Mauro? Ele estava machucado, né? Também um bom tempo ele ficou machucado, por isso também ele não foi muito aproveitado. Agora já está disponível há 2 ou 3 jogos e também acabou não entrando, né? Não sei se existe uma recomendação da diretoria para o São Paulo só utilizar em último caso, para evitar algum problema. Ou se o São Paulo, de repente, observando o comportamento do jogador, acha que ele não está muito com a cabeça voltada para aquilo, eu não sei, a gente não tem informação. Ou se é uma simples opção do técnico, né? Eu acho que ele pode ser mais bem aproveitado e é possível que ele seja vendido ainda, porque geralmente, quando chega na... Já falei sobre isso aqui, como é que funciona a janela? Por que o último dia, aliás, alguns sites até fazem um ótimo trabalho de acompanhamento da última janela, aqui fora do Brasil, porque o último dia é um frenesi, né? É uma loucura. Verdade. Por quê? Porque acabou o prazo. Então, vamos supor, eu faço uma proposta para contratar um jogador. O clube resiste. Eu vou subir quando? Eu olho para o mercado, vejo outras opções. Aí eu giro, eu volto para aquele jogador. Não consegui ninguém. Eu falo, cara, eu preciso do cara, eu vou ter que investir um pouco mais. Aí eu vou subir quando? Não vou subir a proposta um mês antes. Eu vou subir no final. Para ver, os dois esticam a corda. Isso acontece muito. Aí quando dá aquela esticada, às vezes chega num acordo. Então pode ser que ele suba uma proposta para a faixa, casa aí dos 20 milhões de euros ou de libras, né? E aí o Flamengo acaba vendendo o jogador. E também tem outra questão. Além do valor, nessas negociações pesa bastante a questão dos bônus, né? Então você pode colocar bônus assim, Matheus França faz o gol na final da Copa do Mundo. Esse tipo de bônus, peraí, o clube não tem que aceitar. A chance disso acontecer é mínima. Mas atingir X partidas como titular, X gols ou assistências na Premier League, se jogar e tal, aí você tem, de repente, metas factíveis que podem significar mais dinheiro para o clube que está vendendo. Então tudo isso entra na discussão. É possível que ele acabe sendo vendido e o detalhe que é importante frisar. A tentativa de contratação de outros atletas não passa pela venda do Matheus França. São coisas distintas. Não tem que vender A para comprar B. O Flamengo tem ali um orçamento para contratar alguém, que não conseguiu ainda, né? Claudinho, Wendel, tentou De La Cruz. E a venda do Matheus França, ela não está ligada a isso. E o clube até já atingiu as metas de vendas estipuladas para esse ano com a negociação do João Gomes lá no começo de 2023. Mas a tendência é que esse jogador saia. Ele já está há muito tempo sendo observado pelos times lá de fora, já Newcastle, Chelsea, Crystal Palace. Alguém acho que vai acabar levando, ele vai acabar indo para lá. O Ângelo já está lá no Chelsea, né? E o Pochettino parece que já está gostando lá de ver, lá nas atividades e tudo. Falaram que ele ia ser emprestado, já estou achando que ele vai acabar jogando. Vai acabar ficando por lá. O Chelsea está fazendo uma tremenda reformulação no seu elenco, limou vários jogadores, muita gente chegou no passado para fazer uma mudança profunda. E de repente pode até uma surpresa, de repente um clube como o próprio Chelsea chega na reta final, que eu falei, gira. Aí depois fala, não contratamos. Tem aquele garoto lá, vamos tentar, quanto a gente pode oferecer? Tanto, chega, oferece e leva o jogador. Pode ser que ele saia ainda, acho que é uma questão aí para ser definida ao apagar das luzes aí na reta final da janela. Libertadores chegando para o Flamengo, Mauro César, o São Paulo que já gosta de mexer no time. Agora é a oportunidade perfeita para ele mexer ainda mais nesse time do Flamengo, Mauro. Eu acho até que ele precisa girar mais o elenco mesmo, né? Eu acho que é necessário que ele reveze mais os jogadores e é provável até que ele faça isso talvez nessa partida, né? Colocando no banco alguns titulares e dando sequência aí, dando condição de jogo para outros atletas. Não acho que ele deveria montar 2 times, um A e o B, mas misturar mais, né? De repente, o Pedro começar um jogo, aí agora, como você falou, o Bruno Henrique ser poupado, tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha para começar jogando, dá uma oportunidade de novo ao Matheus França, que voltou de lesão, não foi vendido, né? Aliás, o Flamengo recusou aí propostas do Crystal Palace, o jogador não deve sair, pelo menos a priori, a não ser que subam a oferta. E está bem difícil, né? O Claudinho já está fora de cogitação para esse momento, né? Praticamente fora. Falta só o Flamengo definir isso oficialmente, mas não vem. Muito caro. E o Wendel tem uma chance cada vez menor, né? E o Wendel, o jogador do Flamengo nem queria, né? Acabou por força das circunstâncias e até pelo empenho do jogador para tentar voltar para o Brasil, entrando na pauta, mas o Zenit quer mais dinheiro e é possível que o Flamengo não contrate ninguém nessa janela aí. É possível ter que mais ninguém, né? Já contratou alguns. É possível que não contrate mais ninguém. Eu continuo achando que para contratar o jogador mais ou menos
para depois dizer que contratou, melhor não contratar ninguém. Você tenta numa outra janela, o De La Cruz, outros jogadores que possam fazer mais diferença, né? Porque se você eleva o nível do time, aí depois você fica trazendo um jogador mais ou menos para completar elenco, para dizer que contratou, não adianta nada. Aí você fica com o que tem, que já é muito bom, vamos combinar, né? O São Paulo já tem um material humano muito bom. Ele, perdi o Vidal, quero outro cara que possa fazer essa função. Peraí, então você pode muito bem se virar com o que você tem ali. Tá muito bom. Eu acho que não dá para reclamar. Pode ficar melhor? Ok, faça mais investimentos, mas também não pode fazer maluquice, né? Se o Zé pede 25, 30 milhões de euros pelo Claudinho, obrigado, tchau. Aí é fora das condições. É aquela coisa, é uma questão de ser coerente. Por que eu critico o São Paulo contratar o Rames se o São Paulo não consegue pagar salário em dia? Pelo menos o noticiário diz isso, atrasa sempre lá o direito de imagem. É um jogador caro, então por que o São Paulo não acerta a sua vida para contratar um Rames Rodrigues da vida? Então fica sempre nessa roda viva. É o problema do futebol brasileiro. E a mesma coisa, o Flamengo tem grana para contratar, mas tem um teto. Não pode chegar, contrata qualquer um, 30, 40, não pode ser assim também. Exatamente. Qual o seu limite? É 15 milhões de euros, que é uma belíssima grana? Não dá, então não contrata. Vai ficar com o que tem. Não pode fazer maluquice, se endividar, fazer coisas que estão fora do seu alcance. Até os times mais ricos do mundo, em algum momento, eles têm um limite. A única contratação, assim, algumas que você vê que são loucas, são tipo do Neymar pelo PSG, mas aí não é nem um clube, né? É um país rico, né? Que vai lá e contrata o jogador. Aí, 220 milhões de euros lá atrás, quando foi para o Paris Saint-Germain. Aí é outra história, aí é outra realidade. Então, acho que a torcida fica meio na bronca, que o torcedor de futebol no Brasil, especialmente, ele tem um fetiche por contratação, né? O time ganha de 5-0 de um rival, no dia seguinte o cara quer saber do mercado da bola. Mas o fato é que eu acho mais razoável não contratar ninguém do que contratar se for por patamares financeiros que o clube não possa honrar ou que vá comprometer as finanças do clube. Eu me lembro, por exemplo, que o Flamengo tentou o Balotelli, foi um pedido de Jorge Jesus, lá atrás. Aí ficou muito próximo de contratar, muito próximo. Aí era ele e o Mino Raiola, falecido, né, há pouco tempo, o empresário, né? O Flamengo estava lá negociando com o empresário do Balotelli. Aí o Balotelli e o Mino Raiola colocaram algumas cláusulas a mais no esboço do que seria o contrato, né, que elevou demais o valor. Quando isso aconteceu, bateu no financeiro do clube e o financeiro falou, não, aí não dá, passou. O nosso teto está aqui, ó. O Balotelli, nós temos essa grana. Passou para cá, esquece. Eu acho que tem que ser assim. Todos deveriam ser assim. Todos os clubes deveriam ser geridos dessa maneira. Não pode. Mesmo aqueles que têm melhor condição financeira. Tem aquela frase, né? Vender o almoço para pagar a janta, né? O que muitos clubes brasileiros fazem. Fazem. Por isso que eu acho que a discussão da receita de televisão é rasa. Muitos colegas falam disso como se resolvesse. A gente tem que cobrar duas coisas. A melhor distribuição do dinheiro da televisão, e não é só isso que os clubes arrecadam, eles arrecadam de várias outras formas, né? Se o Flamengo faturar 1 bilhão e 200 por ano, uma parcela significativa é direito de televisão. Sim, e premiação também pelos resultados esportivos, que está uma coisa ligada à outra. Do brasileiro, você paga mais para quem tem também uma colocação melhor. Mesma coisa que acontece com a Copa do Brasil e tudo mais. Mas, além disso, tem que ter boa gestão. Porque não adianta você pegar o dinheiro todo e entregar na mão do dirigente que faz bobagem. Vamos pagar mais aqui para o time Rosita Sofia Futebol Clube. O dirigente é o maluco, vai lá e contrata mais até do que ele pode, ele vai comprometer a receita toda e vai ficar no mesmo. Cobra-se muito pouco a gestão. Só se fala de... Eu acho que tem que dividir melhor, tem que melhorar. O Fortaleza tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais, claro. Estou falando Fortaleza porque o Fortaleza, mesmo ganhando muito menos que a maioria da Série A, quase todos, ele tem boa gestão. Então, quem quer ser o Fortaleza? Né? No sentido da gestão. Quem quer ser o Fortaleza? Todo mundo bate, que legal o Fortaleza, que bonito, né? E tal. Mas ninguém quer ser o Fortaleza. O Fortaleza estava na Série C, gente. Não conseguia subir. O clube foi fazendo um trabalho. Hoje o Fortaleza contrata jogadores de times aqui do Sul-Sudeste. Contrata. Os jogadores saem daqui e vão para lá porque paga em dia, é estruturado, é competitivo, mantém seu técnico. Então, quem quer ser o Fortaleza? Ninguém quer ser o Fortaleza. Todo mundo quer ser o Palmeiras, o Flamengo, sem poder ser. No sentido de contratar, de fazer... de se vender em aventuras até. Galera, eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Mauro César. Gênero, número e grau. Eu tô vendo muita gente, sobretudo no Twitter... porque o Flamengo não vai trazer ninguém, porque não vai vir mais ninguém. Como não vai trazer ninguém, meu amigo? Já veio o Gerson, que foi a segunda contratação mais cara da história do clube no início do ano. Aí veio também o Luiz Araújo. O Ayrton Lucas não era do Flamengo. O Flamengo teve que pagar no início do ano para continuar com o Ayrton Lucas. Aí veio o Alan, jogador de um rival direto que detesta o Flamengo. O Flamengo foi lá e tirou 9 milhões, 10 milhões de euros mais ou menos o Flamengo gastou. Aí veio o Rossi, o Flamengo teve que pagar luvas pelo Rossi.
Então, assim, falar que você tá passando pano, não é que eu tô passando pano. Falar que não vem ninguém, aí também, no meu entendimento, é um grande equívoco. Ah, vai ser legal se vir o Wendel? Vai, acho até que virá, tá? O Flamengo tem aí um prazo pra fechar a contratação do Wendel. Vai qualificar demais o elenco do Flamengo. Tem reunião hoje. Tem reunião daqui a pouco pra tratar da contratação do Wendel. Vocês acompanharam o outro companheiro falando, Benê. Então, assim, agora, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, gente. Você já viu o banco do Flamengo? Gente, os times, o Flamengo já é melhor. Agora pega o banco do Flamengo e compara com o banco das outras equipes do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. É constrangedor, gente. É discrepante, gente. Então o Sampaoli tem sim um time bom na mão pra fazer esses caras jogarem. Tem material pra fazer os caras jogarem. A gente tem que cobrar dele e cobrar que os atletas obedeçam o que ele determinar e corram também dentro de campo. Essa tem que ser a cobrança. Sobre contratação, no meu entendimento, já tá ótimo, mas acho que vai vir o Wendel. Acho que o Wendel vai acabar vindo. Ou você prefere que o Flamengo faça loucura e daqui a pouco tá igual era no passado, disputando pra não cair? Meu querido, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe o seu like, tamo junto, saudações brunegras.